Fala galera, tô de volta pra falar sobre um clássico foda. Poucos duelos impõem tanto respeito pelo nome ou são tão reconhecidos pelo apelido. E o nono capítulo da série Clássicos pelo Mundo será dedicado ao duelo mais do que centenário entre Celtic e Rangers, conhecido como The Old Firm. Os dois clubes foram fundados no final do século XIX, em meio a crises políticas e econômicas e também questões religiosas no Reino Unido. De um lado, os azuis do Rangers, protestantes, conservadores e unionistas. De outro, os verdes do Celtic, católicos, progressistas e separatistas. Não tinha como dar certo. Bom, o primeiro duelo entre os dois aconteceu em 1888 e a imprensa naquela época ironicamente chamou o duelo de um encontro amistoso, que foi vencido pelo Celtic por 5-2. Desde então a rivalidade aumentou no mesmo ritmo que a hegemonia dos dois times na Escócia. Houve também um tempo que o campeonato escocês não era polarizado entre Celtic e Rangers, e que os outros clubes também conseguiam disputar o título de igual para igual com os gigantes de Glasgow. Mentira, isso nunca aconteceu. Desde que a Liga Nacional foi fundada na temporada de 1890 a 1891, só dá Celtic e Rangers. Mas é claro que teve alguns anos que essa hegemonia da dupla foi ameaçada, e isso poderia voltar a acontecer entre 2012 e 2015, quando o Rangers decretou falência em julho de 2012 e acabou sendo rebaixado à 4ª divisão nacional. Bom, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa história do clássico e algumas outras, é só clicar aqui em cima ou ver na descrição que eu também vou colocar o link para ler a matéria lá no blog. Vamos ao que interessa. Nesse vídeo eu separei 5 curiosidades para falar sobre o clássico de Glasgow. E a primeira delas diz respeito ao jogador Mo Johnston, especificamente no ano de 1989. Você deve estar se perguntando por quê, né? Sei lá, quem sabe. Bom, depois de disputar mais de 100 partidas com a camisa do Celtic, ele foi negociado com o Nantes da França e depois ele decidiu retornar para a Escócia, só que no Rangers. Ele foi o primeiro atleta católico a jogar pelos azuis. Já começa por aí. Além disso, o caso é curioso porque incitou o ódio de ambos os lados. Enquanto os torcedores do Celtic chamavam ele de traidor, os Rangers ficaram putos com a diretoria por ter permitido que um católico representasse as cores do clube. E por falar na ira dos torcedores, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para falar quando que começou a fase violenta do derby. E foi em 1909, durante o segundo jogo da final da Copa da Escócia. O estádio Hampden Park estava lotado, contando com mais de 60 mil torcedores, quando uma briga de enormes proporções entre torcedores dos dois clubes e a polícia acabou suspendendo o duelo e marcando o início da fase mais violenta do confronto. Bom, a confusão começou por conta de alguns rumores que estavam rolando dentro do estádio de que o resultado da partida já estava combinado entre as duas diretorias. Eles tinham empatado o primeiro jogo e um segundo empate levaria a uma terceira partida, que seria boa financeiramente para os dois clubes. Depois disso aconteceram mais alguns episódios de violência dentro e fora de campo. Mas não só de violência vivem as torcidas, elas também fazem política. Enquanto os ultras do Celtic defendem a separação do Reino Unido, os organizados do Rangers lutam pela tradição, como sempre fizeram durante sua história. É muito raro você ver uma bandeira da Escócia em jogos das duas equipes. Enquanto os verdes levam as da Irlanda, os azuis carregam as do próprio Reino Unido. E em 2014, um plebiscito foi para votação popular, decidindo se a Escócia se tornaria ou não independente do Reino Unido. Nos jogos do Rangers era comum ver faixa na torcida dizendo "No dia 18 de setembro, vote não", que foi a data da votação. Já nos estádios do Celtic, diversas manifestações favoráveis ao sim. Por fim, o não acabou vencendo e a Escócia não se tornou independente. Antes de acabar, tem um jogo em especial que merece atenção. E é o jogo mais recente entre as duas equipes. Por que ele merece atenção? Vamos lá. Depois que o Rangers foi rebaixado à 4ª divisão, em 2012, o Old Firm ficou sem acontecer por quase 3 anos. E voltou a acontecer só por causa da Copa da Liga. O sorteio dessa Copa tratou de colocar os dois frente a frente logo na fase semifinal. Era jogo único, em campo neutro,
com o estádio completamente dividido entre as torcidas. E depois de um início avassalador, os verdes conseguiram abrir o placar com Leigh Griffiths logo aos 10 minutos e fecharam o placar com Chris Commons ainda na primeira etapa. Com a vitória, o Celtic foi para a final, ganhou do Dundee United e foi campeão. Por fim, vale ressaltar a ótima média de público que os dois times têm ao longo da história. Na temporada passada, só para citar um exemplo, o Celtic levou uma média de 46.917 pessoas ao Celtic Park, enquanto o Rangers, no ano que ele estava na 4ª divisão, teve média de 45.750 pessoas no Ibrox Stadium. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir os capítulos anteriores. Nos 2 últimos eu falei de Borussia Dortmund e Schalke 04 e também de Barcelona e Real Madrid. Para assistir os outros capítulos da série é só acessar o canal. Não se esqueçam de divulgar nas redes sociais, comentar, curtir, deixar seu like aqui embaixo, que é muito importante para me ajudar. E semana que vem eu tô de volta. Bom, vou deixar com vocês minhas redes sociais, Instagram, página no Facebook, acessem meu blog e se inscrevam no canal.